stand do Nerbaebal, que agendou para estes dias de feira um conjunto de iniciativas. Nerbe Talks é uma das propostas. Durante 3 dias, 3 painéis para debater durante mais ou menos 30 minutos, de forma informal, temas relevantes para o território. Agronegócio na região, presente e futuro, é o tema que está hoje em cima da mesa. Nesta conversa marcou presença Filipe Pombeiro, presidente da mesa da Assembleia Geral do Nerbaebal, José Pedro Salema, o presidente da EDIA, e Fernando do Rosário, um dos vice-presidentes da ACUS, Associação de Agricultores do Sul. Vamos começar naturalmente com o nosso anfitrião, Filipe Pombeiro. Como é que caracteriza o agronegócio que existe atualmente na região, que nos últimos anos sofreu grandes alterações devido, naturalmente, em parte, à Alqueva? Antes de mais, muito obrigado ao atual também por esta parceria com o NERB. Cumprimentar o Zé Pedro e o Fernando Rosário, 2 amigos. E antes de mais, gostaria, na pessoa do vice-presidente da ACUS, dar parabéns por este grande certame que é Alvim. São o que nós chamamos das festas de Beja. Não há um marco nesta região, neste distrito como é Alvim Beja. Faltou-nos estes últimos anos, temos este certame, onde nós, além do negócio que se potencia aqui, encontramos os nossos amigos, estarmos um pouco todos juntos e também fazer um pouco o que a feira tem feito até hoje, que é reivindicar a região. E esta casa, a ACUS, tem feito isso desde cedo. Peço desculpa por este prião, mas acharem importantíssimo. Depois de cumprimentar estes amigos, a verdade é que essa pergunta que também é feita vai ser respondida muito melhor por quem direito. No entanto, devo dizer o seguinte: eu sou fervoroso adepto do projeto Alqueva. Acho que esta região não seria a mesma, nem muito parecida sequer, se a água não tivesse chegado cá quando chegou. É o melhor exemplo de que um projeto público potencia investimento privado, e os números são bastante conhecidos, não há muitos exemplos em Portugal de investimento público ter potenciado o investimento que a Alqueva potenciou, e portanto foi completamente revolucionário desse ponto de vista. Nós tivemos um grande impacto primeiro no setor primário, e esse impacto veio depois também potenciar o setor secundário, ou seja, o investimento. Eu acho que numa primeira fase os negócios estão mais consolidados, como o azeite e os vinhos. Essa indústria já está completamente consolidada. Está-se agora a começar também ao nível da amêndoa a fazer exatamente o caminho parecido. Faltará, do meu ponto de vista, aquilo que nós caminhamos todos, que é, se quisermos todos descer no poder de valor, todos os setores que estão na área diferencial viva, desde as frutícolas, hortícolas, etc., poderem também subir nessa cadeia e ir para o agronegócio. Mas se calhar, melhor do que eu, pedia aos meus colegas de painel que fizessem esse balanço que está a pedir a mim. Sempre que a minha opinião é que este projeto foi muito importante. Viva, boa tarde e obrigado também pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que tenho que começar também, como o Filipe disse, a dar os parabéns, ainda bem que voltámos à Alvim Beja fisicamente, não é? Porque o ano passado tivemos uma virtual, mas não é a mesma coisa. Concordo completamente com o diagnóstico. De facto, a realidade mudou completamente com a agricultura de regadio, mudou o tipo de agricultores que aqui está. Portanto, houve de facto uma mudança muito grande que foi potenciada pelo investidor no agronegócio, que era uma coisa que nós não conhecíamos em Portugal, ter um fundo de investimento a apostar em agricultura. A agricultura era muito apoiada em empresas familiares, de raiz familiar, em que a terra é transmitida dentro da família, e agora mudou, apareceram aqui uns players, uns agentes novos, que ofereceram modelos de negócio que não estávamos habituados, contratos de arrendamento de 25 anos, não havia experiência em Portugal, e de repente, depois de um princípio um bocadinho tímido, porque é normal as pessoas terem medo do que é novo, do desconhecido, depois de um princípio um bocadinho tímido, isto explodiu e os projetos aparecem como cogumelos, não é? Temos, para dar uma ideia, nós temos um bloco agora que está prestes a começar a regar, que é o bloco de Viana, e eu todos os dias recebo telefonemas de investidores a dizer quando é que a água chega, porque
porque eu tenho a preparação toda feita, isto é, nós vamos ter adesão, no momento zero, eu tenho uma adesão logo de 30% ou 40%, que era uma coisa impensável. Aqui no São Pedro Baliza, Quintos, nós no primeiro ano, que é esta zona aqui a este de Beja, tivemos 80% no primeiro ano. Portanto, todos os projetos já estavam à espera da água só para engatar as mangueiras e começar a regar. Abrir a torneira, exatamente. Eles só queriam era abrir a torneira. E isso é ótimo, porque há 10 anos atrás, Alqueva ainda estava no risco de ser um elefante branco. Há 10 anos atrás, o que corria a opinião pública era que isto era um desperdício de dinheiro, Portugal tinha enterrado aqui 2.000 e não sei quantos milhões e ninguém queria utilizar aquilo. E, portanto, ou ia ser os golfos, ou ia ser turismo, ou ia ser não sei o quê. Não, e, afinal, tudo que eram os mitos, todos os mitos que existiam em torno do projeto não se verificaram e aconteceu uma mudança muito mais rápida do que nós tínhamos imaginado. Isso foi fantástico. Não podemos ficar... Algumas pessoas não gostam também desta mudança. Algumas pessoas acham que esta mudança não é positiva. Principalmente as pessoas que não são de cá, não é? Que só vêm cá em passeio e, portanto, não gostam da mudança da paisagem. Não é? Estavam habituadas a ver um Alentejo com um chaparro aqui e outro ali e agora vêm um mar verde em agosto. Os ambientalistas também não gostam de ser. Claro. Não, a mudança, eu diria, são algumas pessoas mais urbanas, que não estão tão ligadas à terra, e alguns ambientalistas também, mas com pouco conhecimento de causa do território e do que de facto está a ser feito. Porque Alqueva é um projeto muito escrutinado do ponto de vista ambiental. Foi no projeto e é na fase de operação. Nós temos obrigações de monitorização, de minimização, como nenhum outro projeto de regadio teve até então. Se calhar no futuro vai haver mais ainda, mas nós fomos dos primeiros a ter um caderno de encargos muito exigente do ponto de vista ambiental. Portanto, as coisas, eu acho que são muito bem feitas aqui. Se calhar podiam ser ainda melhores, mas já são muito bem feitas. Fernando Rosado, é bom ouvir que os agricultores têm adaptado bastante bem e aproveitado a água da Alqueva. Sim, senhor. É bom ouvir e, antes de mais, também quero fazer o mesmo que os meus colegas fizeram, agradecer a vós o vosso convite para estarmos aqui presentes aqui nestas nossas conversas, felicitar qualquer um dos dois colegas que aqui tenho, pessoas pelos quais tenham bastante consideração e estima, e tenho que falar aqui um bocadinho, não só como agradeço também a questão sobre aqui as alusões ao Viveja, que é necessário, faz falta à cidade e é um grande marco para a cidade, felizmente, e estamos a retomá-lo. Eu estou muito feliz por isso e estou convencido que Beja vai continuar a lucrar e vai continuar a ser posta um bocado a nível de mais visibilidade pelo facto de Alvibeja ter voltado à parte real e à parte física. No que diz respeito aqui à obra da Alqueva, porque é impossível falar de agricultura, é impossível falar de Alentejo sem falar da Alqueva, tenho duas coisas a dizer. Antes de iniciar essa conversa, tenho que dizer uma coisa, que é, eu estou aqui mais a dar a opinião de agricultora e menos a opinião de dirigente ou de vice-presidente aqui da ACOS, né, nesta situação. Eu sou um amante da agricultura que, desde o início, e já fazia regadio antes da obra da Alqueva estar concluída, fiz regadio com muitas dificuldades, em muitos dias. Cheguei a campos, por exemplo, na altura, desde a beterraba sacarina, desde o algodão, desde várias culturas que fizemos, e ao ponto de regarmos a partir de furos, de charcas, de linhas de água, daquilo que existia. E estava sempre em casa, mas estava sempre intranquilo. Um dia acordava de manhã, ia e tinha acendido as sondas porque havia falta de água e estava um problema enorme gerado com o dinheiro todo gasto, o que havia às vezes e o que não havia, e estava sempre ali situações muito difíceis criadas. É lógico que, para mim, a questão da Alqueva foi talvez, para não ser um pouco bairrista, por a nossa região, por a nossa terra e por a necessidade da agricultura desta água, para mim, se calhar é o investimento. Eu chego ao ponto de pensar que é o investimento público, produtivo,
com maior, digamos, dimensão e com maior, se calhar, significado no pós-25 de Abril. Porque foram feitas muitas obras públicas, mas no ponto de vista produtivo foi feito na questão das acessibilidades, foi feito na questão da saúde, foi feito em várias questões e em vários setores. Mas no ponto de vista, digamos, produtivo e de potencializar uma região e de potencializar um setor, se calhar não existiu muito mais do que isto. Ou pelo menos se existiu, esta será de longe a maior, pelo menos que a mim me lembro. Na questão que falamos e no agronegócio, quando falamos relativamente ao passado, relativamente ao presente e relativamente ao futuro, nós temos de nos focalizar aqui nestes 3 pontos. Nós temos que pensar que os agricultores são, como qualquer outro agente económico, foram pessoas que tiveram que chegar a um certo e determinado período, havia quem já trouxesse o caminho um bocadinho feito, quem já fazia regadios antes, como o Zé Pedro Salema estava a dizer, que foi só ligar os sistemas de rega e permitiu a partir daí começar a regar, visto que houve adesão em certos e determinados perímetros de rega substancialmente superiores àquilo que era expectável. Nestes novos, acredito que ainda vai ser superior, a isto, com estruturas praticamente montadas e as plantações praticamente, as pessoas praticamente à espera para as executar, só estão à espera que a água esteja na iminência de chegar. Eles se calhar nem vão começar a ser feitos a partir do dia que a água chega. Se disserem que a água está lá dentro de 15 dias, começam a ser feitos hoje. Já ninguém espera. Houve aqui uma questão relativamente ao agronegócio, houve aqui um acelerar, houve aqui uma velocidade, foi posta aqui uma velocidade enorme aqui no agronegócio. Agora, temos que pensar foi o seguinte, se tivéssemos de dividir isto nas 3 fases que eu estava a falar anteriormente, existiu uma primeira fase, foi uma fase de experimentação e uma fase das pessoas os agricultores tentarem ir à procura de outras alternativas dentro da agricultura, com algumas restrições, com algumas coisas, dos regadios, de inovar, de fazer alguma coisa. Foram algumas empresas um bocadinho mais inovadoras de fazer. Uma segunda fase, que foi evolução nítida, com a chegada da água, já com novas áreas regadas, com isso tudo foi potencializar as superfícies agrícolas após regadas, testar novas culturas, agroindústrias, montagem das primeiras agroindústrias. É claro que já existiam outras agroindústrias existentes anteriormente, mas em grande dimensão começaram a ser potencializadas e montadas após esta inovação. E agora, neste período do pós, digamos, este passo, acho que chuta a bola um bocadinho ao contrário. Acho que os meus colegas, se calhar, falam melhor sobre isto, porque acho que é o seguinte, que agora nesta altura o que temos que potencializar é, na parte do agronegócio, é as acessibilidades, é uma série de questões, é promover a nossa região, criar valor acrescentado aos nossos produtos, fazer todo esse trabalho de casa, porque o agricultor, na realidade, nós não podemos meter tudo também nas costas do agricultor. Eu sou agricultor e não se pode meter tudo nas costas. O agricultor, há muitos agricultores que a preocupação deles é produzir. E depois haverá com certeza NERB, que é o núcleo de empresários aqui na nossa região, haverá, por exemplo, a EDI, haverá uma série a potencializar novos negócios, a vinda de novos parceiros, para que se possam depois fazer esse tipo de atuação e para se fazer esse tipo digamos, de ligação. Deixa-me pegar aqui uma coisa que o Fernando disse, só por causa da questão do impacto. É que concordo completamente com o que ele disse, mas é difícil às vezes haver a ligação direta entre o investimento público e a atividade económica. Olha, a A1 ou a A6 fez atividade económica, sim, mas a ligação é simples, estrangular, mas é indireto, enquanto esta é direta. Esta é pôr a boca da água em casa das pessoas e, portanto, a consequência é imediata, não é? É um efeito multiplicador. Exatamente, e depois este efeito multiplicador que o Filipe fala está medido. Nós conseguimos consultar só com as estatísticas, sabemos que é mais ou menos igual ao investimento público. Portanto, quer dizer que se nós fizermos 2.400 milhões de investimento público aqui, houve cerca de 2.400 milhões de investimento privado. Portanto, temos, grosso modo, 5.000 milhões de investimento feito aqui. 5.000 milhões, 5.000 milhões, foi o que eu disse.
Os números são muito grandes, de facto. É verdade. Muitos zeros, muitos zeros. Mas a consequência é essa. E depois, outra coisa que o Fernando também disse, que eu concordo 100% agora, digamos, com... E agora? O que é que temos que fazer agora? Sim, pensar no futuro é fundamental. Não é? Nós temos que pensar também em algumas infraestruturas que estão cá e não foram pensadas para a realidade que hoje o território tem. O IP8, com a estrutura que tem, não foi pensado para o tráfego pesado que hoje está a ter. Não tem. Quer dizer, se nós formos bom dia de semana, o número de caminhões de tiro é parar 5 minutos ali em qualquer ponto do IP8 e começar a contar. É impressionante. E a gente até vê de que indústria é que é. É olival, amendoal, olival. Portanto, aquilo é impressionante o movimento. E as redes municipais de transporte vão ter que ser, municipais e nacionais, vão ter que ser revistas para acautelar este impacto que nós estamos a ter, não é? Que ainda bem que estamos a ter, porque eu cada vez que vejo um caminhão digo, e vai aí o PIB, vai ali o PIB do país, não é? Claro. A resposta da minha opinião é um bocado nesta mensagem. Já há que meter o dedo da ferida e dizer isto. Se retirarmos a Alqueva, não há um investimento público na região Alentejo, não há. Quer dizer, não há e muitas vezes ouvimos a Alqueva como uma desculpa para não haver esse investimento. E quando se pergunta, então e o que é que falta para atrair outros investimentos e outras indústrias, falta exatamente isso. Investimento público que, como a Alqueva foi, tem esse tal não é possível termos outro tipo de indústrias que precisam de chegar ao consumidor muito rapidamente com este nível de segurança. Sim, porque a indústria transformadora é fundamental na região qualquer. Mas qual é a indústria transformadora que se vai fixar aqui e que tem esta rede impossível? E qual é a indústria que nós temos com esta ferrovia e a potencialidade que a ferrovia em si tem e que está mais que estudado, os estudos são todos feitos e que sabem o que faz a ferrovia em termos industrial. E estamos há anos e anos e anos a discutir isto e a pedir a rede ferroviária que a região já merece há muitos e muitos anos. E além disso, temos também, e só para fechar aqui o triângulo, temos um maior português que pode também ser muito importante, digo em relação à carga, mas que também precisa de medidas públicas para ser pensado. Portanto, falta este conjunto, falta convergir nestas comunidades para que outras indústrias possam dar a Sim, para os produtores, ver os produtos avaláveis e transformados noutra zona do país, até mesmo, por exemplo, na Cozinha Espanha, se falarmos, por exemplo, da Olival, é extremamente relevante e acaba, talvez, por ser visto como um entrave. Eu agora também gostava de acrescentar um ponto a isso. Não só é desmoralizante, como também tem aqui uma... E tem um custo acrescido. Tem um custo acrescido. E normalmente, quando nós andamos a fazer isto, normalmente nós pensamos sempre, quando se começam a ser feitas as análises agrícolas, começam a ser feitas as análises sob a perspectiva também, isto veio, se calhar, de há 50 ou 60 anos atrás, onde não havia, por exemplo, preocupações sobre a parte ecológica grande e sobre a preservação grande, e que depois passou-se por um período, que isto normalmente é como tudo na vida, passa-se por um período depois do outro extremo, em que se vai para uma perspectiva de conservação máxima, quase não se produz em Portugal, mas depois não se vê a pegada ecológica dos produtos que estão a ser importados lá de fora, tem uma pegada ecológica enorme, e depois os produtos vêm para o nosso país e nós aceitamos, não são produzidos em Portugal, nós temos uma fonte indiscutível de riqueza, estamos a perder e a desperdiçar tudo aquilo de bom que nós temos, e ao mesmo tempo estamos a fazer uma coisa que a mim ainda mais me chateia, que é o seguinte, que é não encontrarmos um ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, o agricultor não pode ser tratado como uma pessoa que não se preocupa por um bem que é de todos e que não se preocupa nisso. Enquanto um ecologista é uma pessoa que tem preocupações ambientais, mas do ponto de vista ideológico, o agricultor é um ecologista praticante, é um ecologista que todos os dias está a praticar na própria exploração e está cada vez com mais cuidados, porque hoje em dia as pessoas têm informação suficiente para que não falhem, porque há uns anos atrás as pessoas, como em qualquer outro setor, se calhar falhavam porque tinham alguma ausência de informação e não tinham ainda a formação que era devida. Eu acho que hoje em dia esta nova geração de agricultores, de empresários agrícolas, queremos lavar um bocadinho esta imagem, queremos ter um bocado de orgulho daquilo que fazemos,
e queremos estar aqui nós próprios, com as melhores vindas do mundo para quem vier dos outros países e das outras partes, e que venha, como se costuma dizer, quem vier por bem, que seja bem-vindo. É bem-vindo aqui à nossa região, a região não é nossa, o país é de todos. Hoje em dia estamos numa fase de globalização, mas temos também as outras preocupações hoje relativamente à globalização, que temos de tomar muito cuidado, tanto que o conteúdo desta Ovibés é como alimentar o planeta, e a gente temos que começar a preocupar-nos numa coisa, é equilibrar a preservação com a produção. E quando nós fizermos isto, estamos no caminho certo. Há uma coisa importante, né? Eu acho que neste equilíbrio, neste que o Fernando refere, que é a questão da diversidade. Nós temos que ter diversidade. Né? Nós não podemos ter uma indústria só. Pois, porque quando se põe os ovos todos no mesmo cesto, já se sabe que pode haver uma questão de mercado, pode haver uma questão sanitária, pode haver uma... Os riscos, sabemos que as probabilidades são tramadas. Portanto, é bom... A Alqueva tem ido um bocadinho nesse caminho. Mas a questão é que a Alqueva é o somatório de um conjunto de vontades individuais. Não houve vontade... Quais são as vontades individuais? Pois, isso é uma pergunta importante e interessante para a qual eu não sei se tenho resposta. Quer passar a viver num país em que o Estado determina aquilo que as empresas podem e não podem fazer? Eu não sei se quero viver nesse Estado. Não é? Nós não vivemos nesse Estado. É exatamente. O que eu acho que é preciso é ter alguma regulação. Portanto, sem cortar a liberdade, porque há muita gente que diz, não, o que é preciso é determinar, vocês só podem, este agricultor só faz alfaces, e este só faz tomates, e este só faz milho. Isso não funciona assim. Não funciona. Isto não é assim. O Fernando faz aquilo que entender nas suas terras e não tem que pedir autorização a ninguém, e é assim que deve continuar a ser. Agora, o gestor público, o político, tem que pensar assim, nesta zona, se calhar fazia falta um bocadinho mais disto. Então o que é que eu posso fazer? Posso criar um incentivo. Em vez de arranjar um pau para bater, arranjo uma cenoura para atrair, não é? Portanto, é isso, para isso que servem os subsídios, é atrair com incentivos para um setor, por exemplo, que podíamos ter mais ligado às culturas anuais, mais ligado à produção de cereais. Hoje os cereais estão tanto na moda desde a guerra da Ucrânia, não é? Porquê é que não temos mais cereais? Podíamos ter cereais de regadio. O cereal de regadio até pode entrar em rotação com uma cultura de verão, não é? De ciclo curto. Portanto, é possível fazer isso. Agora tem que haver algum incentivo, não é? Porque senão, se nós não damos incentivo a que isso aconteça, o agricultor, o decisor, vai cair num modelo que minimiza o risco, que dê mais estabilidade de rendimento, e isso muitas vezes é o arrendamento a um investidor externo que quer fazer uma ou duas culturas. Uma de duas culturas, não é? Isto só dar-lhe aqui uma breve... Não estou nada contra os investidores externos, atenção. De maneira nenhuma. Mas só dar aqui um breve toque relativamente a isso, que é só para a ideia não ficar esquecida. Eu acho o seguinte, eu acho que a ideia, digamos, urbana, e sem diferenciar as pessoas, mas a ideia urbana, que o agricultor deveria ser obrigado a se focar em certas e determinadas produções, eu acho que é isso, basta-me conhecer para saber que eu acho que a ideia está totalmente errada, isso é ponto assente. Agora, o que digo é o seguinte, é tudo aquilo que o agricultor produzir, se não tiver rentabilidade, a gente vamos sempre cair no mesmo, vamos sempre cair neste ciclo que o Zé Pedro estava a dizer. O que é que acontece? O agricultor continua a teimar em fazer alguma coisa, não tem rendimento para fazer, passado 2, 3 anos, aquilo toma o caminho que tem que tomar, toma o caminho de ter que cessar a atividade e disso tudo, e acaba por vir outro investidor, outra coisa, que vem procurar o quê? As melhores oportunidades de mercado. Se as melhores oportunidades de mercado forem as mesmas, vai-se continuar a fazer mais do mesmo. E ponto assente. Os senhores, o nosso tempo está a chegar ao fim. Começamos com o Filipe Pombeiro, a nossa anfitrião, é precisamente com o Filipe Pombeiro que vamos terminar. Claro. Nada, realmente vai fazer um debate uma questão bastante importante que eu dizer é que não há dúvida nenhuma que uma preocupação grande do empresário agrícola, e isso muitas vezes é descuidado e muitas vezes as pessoas sabem disso. Isso é exatamente isso. A segunda questão é que a questão de alguém nos vai impor a nós enquanto empresários que temos de fazer determinada cultura é quase como um pai dizer que o meu filho vai
vai ser um banco voluntário. Não faz sentido nenhum. Nós, qualquer empresa, só consegue operar e ser competitiva nos setores onde tiver vantagens competitivas. E, portanto, nós competimos com muito pouco. Aquilo que os agricultores fazem muito bem, como qualquer outro empresário, é escolher em cada tempo o melhor que podem fazer. Com preocupações, obviamente, de sustentabilidade, mas também com preocupações ao nível económico. E é isso que faz com que a nossa região seja uma região hoje, do ponto de vista do que é uma região muito interessante, uma região que, em termos da balança comercial, está ao nível de poucas regiões do país e ao nível das exportações todos os anos super. Mas isto significa uma preocupação sobre. Eu acho que estamos no bom caminho. Falta quem está lá na cadeia poder olhar para isto com outros olhos e perceber o que é que já se está aqui a fazer e dar-nos meios para a gente crescer ainda mais. Filipe Pombeiro, José Pedro Salema, Fernando Empresário, agradeço a vossa presença aqui. Muito obrigado. Obrigado.